Bom, agora há pouco, né, nós estávamos apurando para saber se terminou ou não a reunião do PSDB que está acontecendo em Brasília. Essa reunião, inclusive, chegou a ser esfriada durante o final de semana, mas depois os políticos do PSDB resolveram se reunir para decidirem, é o que a gente imagina, se eles vão continuar ou não apoiando o governo do presidente Temer. E o que se diz, né, até uma brincadeira em relação à política, é que o PSDB está sempre no muro. Às vezes ele fica no muro um pouquinho para cá, às vezes ele fica no muro um pouquinho para lá, mas do muro eles não descem. Em todo caso, deve haver alguma compensação para os tucanos continuarem apoiando o presidente da República, o presidente Temer, que, como você sabe, tem menos de 10% de aprovação da população brasileira, segundo a última pesquisa que foi divulgada e o país inteiro tomou conhecimento dela. Nós estamos aqui e convidamos o cientista político Aldo Fornazieri, né, que está aqui conosco, e a gente vai conversar um pouco a respeito desse tema. Aldo, obrigado mais uma vez pela participação. Boa noite. Boa noite. Aldo, o que é que o PSDB ganha nessa posição? Bom, ganha muitas coisas, né? Em primeiro lugar, ele tem 4 ministérios importantes. Em segundo lugar, o ex-presidente ou o presidente afastado do PSDB, ele está na Comissão de Ética do Senado. E para se salvar de uma cassação, é preciso que ele tenha o apoio da bancada do PMDB. Então, aparentemente, está havendo aí uma chantagem por parte do Temer sobre o PSDB, dizendo o seguinte: olha, se vocês se afastarem do governo, nós vamos jogar o Aécio Neves às feras. E jogando o Aécio Neves às feras, o PSDB vai ficar muito mal. Então, são vários ingredientes nesse jogo que, no fundo, constituem o seguinte: o PSDB está sistematicamente se destruindo. Eu estava lendo hoje, Heródoto, o manifesto que vai fazer 29 anos a semana que vem, no dia 25 de junho de 1988, o PSDB lançou seu manifesto ao povo brasileiro, o manifesto de fundação, e lá o manifesto diz algumas coisas muito interessantes. Por exemplo? Ele diz, por exemplo, até epígrafe do manifesto, se diz o seguinte: o PSDB, o novo partido, nasce longe das benesses do poder e perto do pulsar das ruas. Sim. E veja onde está o PSDB hoje. Ele está dentro das benesses do poder e completamente longe do pulsar das ruas. Quer dizer, quando ele lançou esse manifesto, ele estava saindo de dentro do PMDB. Estava saindo de dentro do PMDB. Era uma costela que se desgrudava do PMDB. Ele nascia para combater a corrupção e hoje o PSDB, ele não perdeu a sua genética. Ele tem toda a genética do seu genitor, que é o PMDB, e sustenta o governo mais corrupto da história do Brasil, com um presidente que foi flagrado. O Temer não foi denunciado na Lava Jato. O Temer foi flagrado cometendo vários crimes. E o PSDB é esse partido que é o principal sustentáculo desse governo, porque sem o PSDB não teria havido impeachment e sem o PSDB o governo Temer não se sustentaria de pé. Veja bem, você disse que o PSDB está se desgastando com isso. Exatamente. Como é que ele vai chegar na eleição do ano que vem com a pretensão de que algum dos seus representantes seja o novo presidente da República? Pois é, mas é isso que deixa parte do partido perplexa. Se nós lemos o que o senador Ferraço, lá do Espírito Santo, declarou hoje, ele está perplexo, porque ele quer que o partido saia do governo. Quer dizer, como é que os deputados que vão se candidatar o ano que vem no PSDB, os senadores e os candidatos a governadores, a presidente da República, vão se justificar por manter o sustentáculo desse partido? Qual que é um dos temores do PSDB? O PSDB ele quer manter uma aliança com o seu pai, com o PMDB, para o ano que vem. Quer dizer, arcando com enorme desgaste com esse jogo todo, com essa situação toda. O segundo elemento que parece que eles calculam é o seguinte: se o Temer sair, aparentemente o Rodrigo Maia, que é do DEM, poderia ascender, ele vai ascender automaticamente como presidente da Câmara, mas poderia ser eleito numa eleição indireta. E eles temem que o Rodrigo Maia, que é um estafeta do Temer, um estafeta do seu sogro, que é o Gato Angorá, quer dizer, possa vir a ser um candidato competitivo o ano que vem. Me parece que é uma total falta
de discernimento político. Agora, te perguntar o seguinte, será que o PSDB não está jogando com a possibilidade de que haja uma recuperação do país, uma recuperação econômica e a recuperação de empregos e, consequentemente, ele venha se favorecer e dizendo, olha, nós apoiamos o governo, mas o país saiu da recessão, o país... Olha, o país, quem estuda um pouco de economia, sabe que os ciclos de crise e recessão, eles são meio senoidais. O que é uma senoide? Quer dizer, ela faz mais ou menos esse movimento, altos e baixos. A economia, por moto próprio, ela está, em parte, saindo da crise. Só que a crise política, ela tende a sufocar o movimento de ascendência dessa senoide. Por exemplo, hoje de manhã saiu uma nova previsão do crescimento do PIB em 2017 e em 2018, ela caiu. Caiu por conta exatamente da crise política. Da crise política. Quer dizer, a crise política está contaminando a crise econômica. Contaminando e contendo o impulso de saimento da crise econômica. Então, eles jogam contra o próprio país e contra eles. O G1 está publicando o seguinte, PSDB permanecerá no governo Temer, diz senador Zé Serra. Portanto, eles vão continuar. O Zé Serra é outro que está completamente envolvido aí com escândalos de corrupção, poderia sofrer até mesmo uma possível cassação no Senado, e evidentemente que há um jogo de barganha. E, aliás, no manifesto do PSDB de 1988, uma outra coisa que se dizia lá era que o povo estava cansado e descrente do fisiologismo, do toma lá e dá cá, e da corrupção sem impunidade, da impunidade da corrupção. Era um outro item que esse manifesto vinha proclamando praticamente há 29 anos atrás. E hoje o PSDB, ele nega completamente esse manifesto de origem, se destrói enquanto partido que poderia ter uma perspectiva renovadora da política brasileira, com o seu ideal social-democrata e assim por diante, ataca os direitos, e um partido social-democrata não poderia atacar direitos, deveria constituir direitos, e, portanto, ele assume completamente nesses 29, 30 anos de existência a paternidade, a filiação de quem ele é. Ele é filho legítimo do PMDB. Bom, então podemos entender o seguinte, se a situação continuar do jeito que está, o Temer continua? O Temer continua. E o pessoal do PSDB também não continua? O Aécio, por exemplo, continua? Exatamente, os porque outros tem que estão sendo investigados continuam também? Ali, evidentemente que há um pedido de prisão do Aécio Neves. Eu entendo que se o Tribunal Superior Federal tivesse coragem e decência, mandaria prender o Aécio Neves pelos vários crimes que ele foi flagrado. Mas o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal, ele tem mostrado, digamos assim, uma frouxidão moral, uma frouxidão no papel dele, que é o papel de guardião da Constituição. Então, aparentemente, tudo vai continuar como antes, nesse quartel desorganizado que é o Brasil. Que é o Brasil. Professor Aldo Fornazieri, gentilmente aqui conosco. Aldo, então quer dizer que, pelo que você falou agora há pouquinho, aquela pinguela da qual o Temer chegaria até 1918, hoje ela está mais firme do que estava antes ou não? Ela tá balançando. Está balançando porque surgem fatos novos, né? Quer dizer, temos a delação do Funaro, que é um operador do PMDB e do Cunha. Temos uma possível delação do Rocha Loures, que foi o homem da mala, né, dos 500 mil reais. Aquele que pegou a mala e saiu correndo. Pegou a mala e saiu correndo e assim por diante. Então, eu entendo que a crise ela vai persistir. Se o Temer ficar na presidência da República, a crise vai persistir e isso atrapalha a recuperação da economia, né? Então, esse é um pouco o cenário. E os agentes econômicos, o chamado Deus Mercado, já percebeu isso, que se o Temer ficar, a crise vai persistir. Vai persistir. Porque há, como você disse, uma contaminação, pelo menos, verificada neste momento. Há uma vasta contaminação, quer dizer, o governo é um campo minado de práticas ilegais, de corrupção e assim por diante. Imagina que o Temer e o Rocha Loures, eles tinham combinado uma aposentadoria de 25 anos, junto com a JBS, e eles receberiam 500 mil por semana. Uma aposentadoria que provavelmente nem um sheik da Arábia
um patriarca lá das terras da Europa Oriental que você visitou teria uma aposentadoria igual. E o Temer, ao mesmo tempo, ele propõe uma aposentadoria que vai matar os futuros velhinhos à míngua. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Bom, a participação então do professor Aldo Fornazieri, nosso convidado, né, para você poder entender um pouquinho melhor, eu também, né, a conjuntura política do nosso país depois dessa decisão que você ouviu agora há pouquinho, agora é da decisão da executiva do PSDB, de que eles vão continuar embarcados do governo do presidente Temer. Né? O que vai dar, a gente vai acompanhar. Já já a gente volta.